No meio da fogueira acesa, entre risadas e danças, há algo que ninguém percebe. Algumas histórias de São João jamais deveriam ser contadas. Escondidas entre bandeirolas coloridas e balões no céu, existem memórias de medo, desaparecimentos e rituais sinistros que aconteceram em festas juninas de verdade. Hoje você vai conhecer 3 histórias reais que nunca mais deixarão você olhar o São João da mesma forma. Fique até o fim, se tiver coragem. No coração do sertão da Paraíba, havia uma vila pequena chamada São Miguel das Lajes. Era daquelas vilas que mal aparecem nos mapas, mas onde as tradições são mais fortes que o tempo. Todo ano, no mês das festas juninas, a vila se transformava, ruas enfeitadas com bandeirolas, cheiro de milho cozido no ar, quadrilha no terreiro e, claro, a enorme fogueira no centro da praça. Quem acendia essa fogueira há mais de 40 anos era o Sr. Ezequiel, um homem calado, de mãos calejadas e olhar que parecia guardar segredos antigos. Diziam que ele fazia uma promessa todo ano, bem antes de colocar o primeiro graveto. Ninguém sabia qual era a promessa, mas todos respeitavam seu ritual silencioso. Ezequiel morava sozinho num casebre de barro, perto de um riacho seco. Nunca se casou, nunca teve filhos. Sua única companhia era uma cadela velha chamada Solinha. Era comum vê-lo caminhando descalço até a praça no dia 23, carregando nas costas feixes de madeira como se fossem ouro. Mas o que mais chamava atenção não era sua devoção, era o fato de que, sempre que ele acendia a fogueira, o fogo ganhava uma vida estranha. As chamas dançavam como se tivessem consciência. Nunca estalavam alto, mas sussurravam. E mesmo quando o vento batia forte, elas não vacilavam. Ezequiel apenas olhava, com um leve sorriso no canto da boca, como se ouvisse algo que os outros não conseguiam. Naquele ano, porém, tudo foi mais intenso. No dia 23, uma tempestade ameaçava a vila. Raios cortavam o céu e trovões anunciavam que a noite de São João seria encharcada. Os moradores pensaram em cancelar a festa, mas Ezequiel, como sempre, apareceu ao entardecer com seus feixes de madeira. Hoje o fogo precisa ser mais forte, ele disse, quebrando um silêncio que carregava há anos. Ninguém ousou perguntar o porquê. Ele empilhou a madeira no centro da praça, rodeado por olhares curiosos e apreensivos. Com uma velha caixa de fósforos, acendeu o primeiro palito. Assim que a chama tocou a lenha, o fogo se espalhou como se o tempo tivesse parado. Começou a chover. Mas, para o espanto de todos, o fogo não apagou. A chuva engrossava, relâmpagos estouravam ao redor, mas a fogueira continuava lá, firme, como protegida por algo invisível. As pessoas se abrigaram nas varandas, observando em silêncio. No meio da noite, Dona Amélia, viúva do padeiro, contou ter visto uma figura sombria dançando em volta da fogueira. Disse que era alta, de roupas esvoaçantes, e que tinha olhos que refletiam o próprio fogo. Outros negaram, mas algo estranho pairava no ar. A fogueira, mesmo sem ser alimentada, queimava forte. 3 dias depois, a chuva já havia parado, mas a fogueira continuava acesa. Sem lenha nova. Sem ninguém por perto. Os mais velhos começaram a cochichar que aquilo não era obra de Deus. Alguém comentou que Ezequiel havia feito uma promessa grande demais. Outros diziam que ele havia invocado um espírito antigo para proteger a vila de algo pior. A verdade é que ninguém tinha coragem de chegar perto da fogueira. Nem durante o dia. A praça ficou deserta. As bandeirinhas balançavam ao vento, mas o clima era pesado. Um medo silencioso tomou conta dos moradores. Na manhã do 4º dia, a fogueira finalmente apagou. O carvão estava intocado, como se o fogo nunca tivesse passado por ali. Nenhum vestígio de cinzas. Nenhum cheiro de fumaça. Mas algo estava errado. Ezequiel não foi visto desde a noite do acendimento. Nem na praça, nem em casa, nem no caminho do riacho. A cadela Solinha foi encontrada sozinha na porta do casebre, gemendo. No interior da casa, tudo estava como sempre, panela no fogo apagado, cama arrumada, chinelos ao lado da porta. Apenas Ezequiel havia sumido.
Uma busca foi feita pela mata. O padre, o prefeito e meia dúzia de voluntários caminharam por trilhas e vielas. Nada. Nenhum rastro. Nenhum sinal de luta. Nenhuma resposta. No domingo seguinte, durante a missa, o padre João, com os olhos baixos, sugeriu que a vila deixasse de fazer fogueira naquele ano. Todos concordaram em silêncio. Pela primeira vez em mais de 4 décadas, o São João de São Miguel das Lajes terminou em escuridão. Com o tempo, muitos acreditaram que Ezequiel havia sido levado pela própria promessa que fez. Outros diziam que ele havia entregado sua alma em troca da proteção da vila. E havia quem jurasse, mesmo anos depois, que via uma figura parada na praça em noites de junho, olhando o espaço onde antes ardia a fogueira. O que ninguém nega é que, desde então, nenhuma fogueira mais foi acesa naquele solo. Quem tentou, viu a lenha simplesmente apodrecer. Nem o fósforo acendia. A tradição se perdeu. Mas a lenda de Ezequiel cresceu. Alguns dizem que o fogo de São João aquece a alma. Mas outros, como Ezequiel, talvez tenham se queimado tentando proteger algo maior do que eles próprios podiam controlar. Mas e quando o perigo vem do céu? E se um simples balão de festa trouxer não apenas luz, mas uma mensagem dos mortos? A próxima história talvez te faça pensar 2 vezes antes de soltar um balão na noite de São João. Em muitas cidades do interior nordestino, há um costume curioso durante as festas juninas: soltar balões com pedidos, desejos e até pequenos bilhetes para quem já partiu. Dizem que o fogo que sobe leva a mensagem até o céu. É bonito, simbólico, mas nem sempre inofensivo. Em 2007, no município de Lagoa do Barro, no Piauí, um grupo de 5 adolescentes resolveu levar essa tradição um passo além. Não era uma festa de escola, nem um arraial organizado. Era apenas uma ideia entre amigos entediados, que queriam fazer algo diferente naquela noite de São João. O plano era simples: escrever cartas endereçadas aos mortos. Cartas reais, falando de mágoas, pedidos de perdão, despedidas mal resolvidas. Em seguida, colocariam os papéis dentro de um balão artesanal que eles mesmos construíram, e soltariam no céu da cidade. Eles acharam isso engraçado no início. Um deles, Cássio, chegou a dizer rindo: "Vamos ver se os mortos respondem." Riram todos. Menos Clara. Clara era nova na cidade e havia perdido a mãe no ano anterior. Ela escreveu uma carta sincera, cheia de dor, pedindo um sinal. Quando dobraram os papéis e colocaram dentro do balão, Clara hesitou. "Isso tá errado", murmurou. "Errado é não viver o São João", respondeu Cássio, empinando o balão com orgulho. E assim, o balão subiu. Foi lindo. Subiu rápido, iluminando o céu da noite, sumindo por entre as nuvens. O grupo comemorou, tirou fotos e foi embora. O vento levou o balão. Mas o que ele trouxe de volta, ninguém estava preparado para ver. Na manhã seguinte, o coveiro da cidade, um senhor de nome Ramiro, chegou cedo ao cemitério. Tinha serviço acumulado, pois 2 enterros aconteceriam naquele dia. Ao passar pelo setor mais antigo, onde túmulos de mais de 100 anos desabavam com o tempo, Ramiro viu algo que parou seus passos. No meio da grama alta e das cruzes tortas, havia um balão de papel colorido. Intacto. Não queimado. Não rasgado. Apenas, pousado ali, como se tivesse sido colocado à mão. Ao lado do balão, uma cova aberta. A terra estava revirada, como se alguém tivesse cavado durante a noite. Mas não havia ferramentas, nem marcas de pegadas. E mais estranho, aquela sepultura havia sido lacrada há mais de 10 anos. Ramiro contou o caso para o administrador do cemitério, que riu. "Deve ter sido vandalismo. Ou bicho." Mas Ramiro insistiu. E chamou a polícia. Quando abriram a sepultura por completo, não havia corpo. Apenas as cartas. As mesmas que os jovens haviam colocado no balão na noite anterior. Estavam empilhadas, limpas, como se recém-escritas. A notícia se espalhou rapidamente.
Os 5 jovens ficaram em choque. Clara desmaiou ao ver sua carta exposta ao público. Os outros tentaram negar qualquer envolvimento. Mas as fotos do balão foram publicadas nas redes sociais, e a cidade mergulhou em um clima de medo e especulação. Naquela mesma noite, Cássio teve um pesadelo. Sonhou que estava dentro de uma cova, gritando por ar, enquanto mãos invisíveis empurravam terra sobre seu rosto. Acordou suado, com o cheiro de terra molhada impregnado no travesseiro. No dia seguinte, ele faltou à escola. Clara passou a ouvir sussurros no quarto, especialmente depois da meia-noite. A vela que ela mantinha acesa em frente à imagem de Nossa Senhora se apagava sozinha. E sua carta sumiu. Em menos de uma semana, todos os envolvidos começaram a relatar eventos inexplicáveis. Guilherme, o mais cético do grupo, jurou que viu um vulto no espelho do banheiro, parado atrás dele. Mas quando se virou, não havia ninguém. No mesmo dia, quebrou o braço numa queda estranha, como se tivesse sido empurrado por algo invisível. Lívia, outra integrante do grupo, contou à avó que sentia mãos frias segurando seus pés enquanto dormia. Ela se mudou de cidade no mesmo mês. Nunca mais quis saber do assunto. Mas o caso mais estranho foi o de Cássio. Na noite de 2 de julho, ele saiu de casa sozinho. Deixou o celular e a carteira sobre a cama. Apenas uma vela acesa, ao lado da carta que antes havia sumido, estava no chão do quarto. A carta havia voltado, agora com algo escrito no verso. Você me chamou. Agora venha. A polícia e os bombeiros procuraram por dias. Reviraram matas, trilhas, açudes. Nenhuma pista. A mãe de Cássio, em desespero, chegou a procurar uma benzedeira que vivia isolada em um sítio. A velha mulher apenas disse: quem chama os mortos, deve estar pronto para ouvi-los responder. Desde então, em Lagoa do Barro, ninguém mais solta balões com pedidos estranhos. Os moradores criaram uma nova regra não escrita: só se escreve carta para quem pode responder com vida. Clara se mudou para o sul do país. Nunca mais falou sobre o assunto, mas em 2014, publicou um pequeno texto em um blog antigo, onde escreveu: há coisas que a gente faz achando que é só brincadeira. Mas tem gente esperando do outro lado, apenas por um chamado. E quando a gente chama, não dá para desligar. Balões são leves, sobem ao céu e parecem inofensivos, até que alguém do outro lado decide atender. Mas e quando você não envia uma mensagem? Quando você apenas quer dançar, se divertir, participar de uma quadrilha, e se vê preso num ritual que nunca deveria ter começado? Na próxima história, uma escola abandonada reaparece por uma única noite de São João. E os dançarinos não são deste mundo. No interior da Bahia, existe uma vila chamada Bom Jesus dos Campos, conhecida por seu São João animado, cheio de tradição. Mas uma história ocorrida em 1998 ainda causa arrepios nos mais velhos, uma quadrilha organizada em um local que, oficialmente, não existia mais. A antiga escola rural da vila, chamada Grupo Escolar Padre Clementino, havia sido fechada 5 anos antes, após um incêndio causado por velas deixadas acesas durante uma apresentação teatral. Desde então, o local se transformará em ruínas, janelas quebradas, teto parcialmente desabado e mato por todo lado. Naquele ano, um grupo de jovens da cidade vizinha apareceu com uma proposta: organizar uma quadrilha surpresa no antigo colégio, para reviver a tradição com um toque retro. Prometeram figurinos, comidas típicas, iluminação especial e um sanfoneiro ao vivo. A ideia parecia inusitada, mas curiosamente atraiu muitos jovens. A promessa era de uma noite única, com um clima misterioso, como se o passado fosse trazido de volta por uma noite. As famílias ficaram receosas, afinal, o prédio era condenado. Mas os organizadores garantiram que tudo havia sido preparado com segurança. Na noite do evento, dezenas de pessoas seguiram com lamparinas e lanternas até o local da antiga escola, guiados por uma trilha iluminada por tochas. Ao chegar, o cenário parecia mágico. O colégio, que antes era ruína, estava impecável.
Portas pintadas, bandeirolas coloridas, uma fogueira acesa ao centro e até uma pequena barraca de milho cozido. A música ecoava suave, e os anfitriões distribuíam roupas de quadrilha para quem quisesse participar da dança. Alguns ficaram desconfiados, mas entraram no clima. Afinal, era São João. O problema é que, ao começarem a dançar, perceberam que havia algo muito errado com os outros pares. O som da sanfona era hipnotizante. As luzes de lamparina criavam um brilho dourado, quase sonhador. Os participantes dançavam em pares, como manda a tradição, 2 para cá, 2 para lá, balança o corpo e dá meia volta. Tudo parecia perfeito, até não parecer mais. Fernanda, uma das garotas da vila, notou algo estranho com seu parceiro. Ele estava muito frio ao toque, como se estivesse molhado por dentro. E não respondia às suas falas. Apenas sorria, ou pelo menos parecia sorrir. Quando a luz da fogueira iluminou melhor seu rosto, ela percebeu que ele não tinha olhos. Apenas buracos escuros, profundos. E não era uma máscara. Era como se seu rosto tivesse sido apagado com carvão. Assustada, ela se afastou e olhou ao redor. Outros dançarinos também pareciam errados. Os rostos estavam borrados, os movimentos eram rígidos, como bonecos articulados. E os risos vinham em eco, repetitivos, como se não fossem reais. Ela tentou chamar os amigos, mas ninguém a ouvia. Todos pareciam encantados, como se estivessem sob algum tipo de transe. A música da sanfona aumentava, abafando tudo, misturando-se com o bater dos pés e o estalar da fogueira. Foi então que Fernanda percebeu que estava cercada. Os dançarinos sem rosto formaram um círculo em volta dela. Sorrisos inexistentes. Corpos imóveis. E a sanfona tocando sozinha, no alto de um palco onde não havia ninguém. Ela correu. Saiu tropeçando por entre as cadeiras e os estandartes, gritando o nome dos amigos. Mas quando atravessou o portão da escola, tudo sumiu. O prédio voltou a ser ruína. As paredes desmoronadas, o mato cobrindo o chão, a fogueira apagada. Não havia ninguém. Nenhum sinal de vida. Apenas o silêncio. E o cheiro de terra queimada. Fernanda foi encontrada 2 dias depois, por um caminhoneiro que passava por uma estrada de barro a quilômetros da vila. Ela estava descalça, vestida com trajes de quadrilha, com os pés feridos e olhos avermelhados. Não sabia dizer como havia saído de lá. Repetia apenas uma frase. Eles dançam mesmo sem música, eles não param nunca. Ela foi levada ao hospital, e depois passou meses em tratamento psicológico. Nunca mais falou do assunto. Seus amigos que foram ao evento também desapareceram. Nenhum dos moradores locais conseguiu confirmar o que realmente aconteceu naquela noite. O mais estranho foi que ninguém mais encontrou o grupo de jovens que havia organizado a festa. Nomes, documentos, registros, tudo era vago. As supostas autorizações eram falsas. E, oficialmente, a escola ainda estava condenada. Alguns acreditam que a quadrilha foi um tipo de ritual. Outros dizem que era um reencontro entre vivos e mortos, uma dança que havia sido interrompida no incêndio anos antes, e que agora, por uma noite, foi concluída. O que se sabe é que, todos os anos, na madrugada do dia 24 de junho, quem passa perto da antiga escola ouve um leve som de sanfona vindo do mato. Um som triste, repetitivo. E, às vezes, se olhar com atenção, é possível ver luzes tremeluzindo entre as árvores. Mas ninguém mais ousa se aproximar. Fernanda hoje vive em outro estado. Trabalha em silêncio, evita festas, nunca mais dançou. E todas as noites de São João, acende uma vela em frente à imagem de Santo Antônio, pedindo proteção. Ela diz que a dança da quadrilha é sagrada. Mas se feita no lugar errado, com as pessoas erradas, ela não termina nunca. Nem com o último acorde da sanfona. Noite de São João é tempo de festa, de fogueira, de dança e de alegria. Mas essas histórias mostram que, às vezes, tradições podem esconder segredos e invocar presenças que deveriam permanecer adormecidas. Você já viveu algo estranho em alguma festa junina? Já sentiu um arrepio durante uma quadrilha?
Já viu uma fogueira acender sozinha? Escreva aqui nos comentários. Quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo. E lembre-se, quando o céu estiver escuro, a fogueira acesa, e o sanfoneiro tocar, preste atenção em quem dança com você. Pode ser que nem todo mundo ali tenha vindo da mesma cidade que você, ou do mesmo plano.